No meu começo de carreira, tem um vídeo que viralizou, que foi um assédio que eu sofri no carnaval. Pegaram em tudo que você pode imaginar. Eu só me soltei, eu e a moça que tava comigo também foi assediada, né? Porque tava sozinha, era magrinha e não tinha segurança com a gente. Realmente larguei tudo, fiz um pé de meia e vim com a cara e com a coragem, sem emprego e tudo. Cara, eu fiz o Melhores Amigas no meu Instagram. Chama Pepeca Flix. E depois a minha vida mudou quando o Silvio Santos me viu. E falou, fez uma ligação e falou assim: como vocês não tinham me mostrado essa moça? Oi, que bonita! Mas que bonita, mas fala bem! Morena, ele adorava morena, sim, né? E aí... Está no ar mais um episódio do Pode Isso, Doutores, e hoje uma convidada muito especial, muito querida. Aliás, a influência para nós termos o nosso podcast. Jesus, eu ia apresentar a Márcia, eu ia agradecer a presença dela, mas eu confesso que nós já conversamos com bastante gente aqui, mas hoje talvez seja a conversa mais difícil, porque ela é uma profissional da comunicação. Você já parou para pensar que ela vai ficar nos julgando aqui durante o bate-papo? Se Jamais. Nós estamos indo bem ou não? Jamais. Mas, eu acho que eu julgo mais lá na Jovem Pan do que aqui. Aqui tem que ser um bate-papo de bar, tá informal, bom? Informal, de bar, literalmente. Literalmente. Marcinha, bem-vinda. É um prazerzaço ter você aqui. E sempre que alguém vem aqui, que alguém senta aqui, a gente tem uma primeira pergunta, que é uma pergunta clássica. Tá bom. Quem é Márcia Dantas? Conta a sua história pra gente. Eu sou uma paraense de Belém do Pará, né? Tô há 10 anos em São Paulo. Vim com a cara e com a coragem, sem emprego. O primeiro ano aqui foi punk, tive um acidente de carro, roubaram minha mudança, fiquei grávida. Muita gente pensa, nossa, ela chegou, já foi trabalhar no SBT, eu já fui ter uma vida. Não, eu realmente larguei tudo, fiz um pé de meia e vim com a cara e com a coragem, sem emprego e tudo. Então, eu só fui conseguir emprego depois que o meu filho nasceu e comecei batalhando desde sempre, porque lá em Belém eu cresci muito rápido na profissão. Então, com 17 anos eu comecei, com 21 eu já era apresentadora de um jornal da noite de lá. E eu cresci rápido ao ponto de que na Record, com 23 anos, eu já era a apresentadora principal e repórter de rede, que é aquela repórter que você faz as matérias, né, pro Nacional. Eu aparecia no Fala Brasil todos os dias, aparecia no Domingo Espetacular, passei 6 anos na Record. E a Record começou a me chamar para São Paulo. Então comecei a fazer estágios aqui, ficava 2, 3 meses fora de Belém, fazendo matérias pro Domingo Espetacular, pro Fala Brasil e tudo. E aí eles me mandavam de volta. Só que cada vez que eles me mandavam de volta era aquela frustração. Puxa, dessa vez eu não fiquei, dessa vez eu não fiquei. Ah, vai ter uma vaga pra você, vai ter uma vaga. Numa dessa eu falei assim, cara, não vou pedir demissão, não dá. Porque eu fiquei com a minha saúde mental debilitada, engordei 20 quilos na época, fiquei em depressão. Pedi demissão e vim embora pra São Paulo. E aí eu falo que Deus tirou todo o vaso, assim, me refez, porque eu tive que começar do zero. Né? Primeiro virei mãe para depois voltar a ser Márcia profissional, né? Me reencontrar como profissional depois da maternidade. E já foi no SBT, fui como freelancer, demorei quase 1 ano para ser contratada no SBT, fazendo freela. E aí, até que eu fui contratada como repórter, porque a Record me chamou de novo. E aí me fizeram uma proposta, não, você vai ficar. E depois a minha vida mudou quando o Silvio Santos me viu e falou, fez uma ligação e falou assim: como vocês não tinham me mostrado essa moça? Oi, que bonita! Mas que bonita, mas fala bem! Morena, ele adorava morena, sim, né? E aí, como que você não? A partir de amanhã ela tem uma hora no Jornal da Manhã. E foi assim que eu ganhei minha primeira hora no Nacional. E como é que você foi parar na Jovem Pan? A Jovem Pan, você sabe que eu não queria, né? Foi o Aros. Na verdade, foi o Fernando. Eu fui no Morning Show. Foi assim, eu tinha sido demitida do SBT em janeiro, tava tirando aquele período sabático, né? Inclusive queria engravidar, e aí tava tentando engravidar e tudo. Tinha ido pra minha lua de mel, que a gente tinha comprado a passagem pra Europa, enfim. E eu falei assim, não vou me comprometer com nada. Comecei o meu projeto, meu site, o meu podcast, começamos assim. E aí eu falei assim, bom, o que surgir daqui eu vou indo. Aí eu fui indo em programas, podcasts e tudo, e o Fernando do Morning Show me chamou, falou, vamos lá e tal. Inclusive eles estão precisando de apresentadora, quem sabe o chefe não te vê e tal. Fui uma vez no Morning, na segunda vez o Fernando falou assim, ele quer falar com você. Vai, Márcia, olha isso aqui, não vai que você vem pra cá. Eu falei, ai, filho, não sei, não quero. Assim, eu tinha uma outra imagem da Jovem Pan. Eu acho que todo mundo, antes de trabalhar na Jovem Pan, passou por uma imagem da época e que estava na fase ainda muito forte da direita no país, no bolsonarismo. E eu fiquei com aquela imagem assim, não quero isso, não quero isso.
E quando eu conversei com o Aros pela primeira vez, ele me falou que ele estava reestruturando a emissora. E eu senti uma verdade, assim, sabe? E outra, ele deixou... Tudo que eu falei pra ele que eu queria, ele me deixou fazer. Sabe assim, acreditamos em você, acreditamos no seu projeto, acreditamos, a gente vai te ouvir, Que era isso que eu tava precisando. Porque eu saí muito dilacerada, magoada, né, da minha antiga emissora. Por ter me entregado tanto e não ter recebido no final. Mas é isso, aí depois eu também aprendi que empresa é empresa, né? E aí por isso que eu virei e falei, ó, é o seguinte, eu quero levar meu projeto. Se eu não levar meu projeto, eu não vou. E aí eu demorei pra dar resposta pro Aros também, porque no meio desse tempo eu fiquei grávida, perdi um bebê. E depois eu contei pro Aros, eu falei, Aros, eu demorei pra te dar a resposta porque eu não sabia, né, se a gravidez ia vingar, se eu ia poder. Mas já que eu perdi, eu vou aceitar. E aí eu já tô te falando que talvez isso seja, daqui a pouco eu vá tentar de novo. Ele falou, olha, fica em paz e tal. Mas a tua paixão então, é ser apresentadora. Ou ser jornalista de campo, de rua. Então, é muito doido, porque eu amo o povo. Eu amo estar com as pessoas assim, olhar no olho. Eu sinto falta disso. Isso me alimenta. Talvez seja por isso que eu tenha feito o podcast. Porque eu sentia muita falta desse contato com gente, de conhecer histórias, de ouvir. Eu acho que eu faço muito bem os dois. Leonina. Isso faz mesmo. Inspiração nossa. Que eu faço muito bem os dois, porque eu gosto muito. A comunicação sempre esteve em mim. Eu fiz 7 anos de teatro, fiz música, tocava violão, cantava. Gosta muito de Djavan, né? Eu gosto muito de Djavan, tenho uma frase do Djavan nas costas, mas assim, eu sempre fui muito artística. Desde pequenininha, Aparecida, artística, sempre fiz tudo. Na escola eu era a principal de tudo, eu era primeiro lugar nos concursos de redação, de poesia e tal. Então, a minha mãe falou, você tem que fazer uma faculdade antes de ir embora, porque eu queria fazer teatro, meu sonho era ser atriz. E não tinha, na época, faculdade de teatro em Belém, ela falou, faz alguma coisa que tenha a ver com o que você gosta, que é escrever. E aí eu fiz jornalismo, eu nem pensava em TV. TV veio assim, depois, sabe, assim... Porque as pessoas começaram a falar, você é fotogênica. Mas você, que é isso? Vai pra TV. E eu ficava me inscrevendo pra fazer o jornal da cidade lá, sabe? Tipo, eu não queria TV. Mas o primeiro trabalho que eu peguei foi aquele trabalho de, repórter de campo de campanha política. Foi pro partido PDT. Não, existe ainda? Existe. Brizola, era o partido do Brizola. PDT, depois eu fiz PMDB, que não existe mais agora. Agora é MDB. Agora é MDB. Fiz PMDB. E por quê? Porque meu pai... Vamos entrar no campo da política. Sim. Meu pai trabalhou com política há muitos anos, como assessor. E minha mãe trabalhou na Assembleia Legislativa também, por indicação dele. E o meu pai... Só que eu tenho um pouco de trauma de política. Acho que eu nunca contei isso. Vou ter que contar. Primeira mão. Por que eu também... Eu não queria ir muito pra PAN, assim, e me envolver muito com o tema. Porque foi uma paixão do meu pai. O sonho do meu pai era ser governador do Pará. E meu pai era esse cara eloquente, era o cara que falava, que todo mundo se apaixonava por ele quando conversava com ele. E ele trabalhou em algumas campanhas políticas. Vocês lembram do Almir Gabriel? Muito, que foi sim. Um grande... Senador depois. Exato. Ele trabalhou nas campanhas políticas do Almir, só que depois ele foi pro lado da Ana Júlia Carepa, que também foi governadora e perdeu. Sim. E na eleição que ela perdeu a reeleição, foi a eleição que o meu pai teve no dia que ela perdeu um AVC. Um acidente vascular cerebral, onde ela perdeu. E eu lembro da cena, eu que socorri meu pai. Foi horrível, assim, né? E ele teve sequelas graves desse AVC. Sim. E pra gente reconstruir a vida, o meu pai nunca mais foi o mesmo. Daquele AVC até o dia da morte do meu pai, foram 5 anos. Ele foi definhando porque o que ele perdeu? A capacidade do pensamento e da fala. Sim. Ficou muito difícil. E ele entrou em depressão. Porque as pessoas que antes eram os amigos dele da política, desapareceram. E aquilo me magoou muito. Porque política... Era tudo uma conveniência. Eram amigos de conveniência dele. E todo mundo virou as costas pro meu pai. A única coisa que restou foi o emprego da minha mãe. Mas que logo depois ela foi demitida também. Então, como eu já trabalhava, eu já tinha uma vida estável, meu pai, no final da vida, me pedia dinheiro para colocar gasolina, para... Imagina. Assim, então... Foi Pro básico até. Pro básico.
Então, assim, e ele me falava isso, eu sempre fui a estrela dele, né? E ele falava assim, Você é filha única? Não, sou a mais velha. Mas ele falava que eu era ele lapidada. Então, assim, você tem o que eu sempre quis ter, você é lapidada. Você vai ser muito mais. E todas as vezes que eu pensei em desistir no jornalismo, chorava, saía chorando, às vezes do trabalho, muito julgada, porque ninguém começa bom em nada, né? A gente começa ruim e a gente vai lapidando. E a primeira vez que eu apresentei um programa só meu, eu errei muito, eu gaguejei muito, eu não sabia ler TP. E as pessoas me riam de mim, me julgavam. E eu fui pra casa falando, pai, não sei se eu vou conseguir. Ele virou pra mim e falou, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque você vai ser melhor do que qualquer uma. Você tem a estrela precisa ser lapidada, só isso. Sim. E foi por ele que eu não desisti. E aí, eu acho que eu me reinventei tantas vezes na vida também por ele, sabe? Porque o meu pai, ele me ensinou isso. Mesmo doente, ele acordava às 6h30, 7 horas da manhã, ia pra rua buscar emprego, buscar... Lutar mesmo sem saber. Muito, 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 gente. Mas é isso, a política deixou um pouquinho essa coisa em mim, essa mágoa. Depois ele trabalhou com Josué Benson, que ainda é lá deputado federal do Pará. E trabalhou com algumas outras pessoas, mas é isso. Esse mesmo, ninguém foi, ele era de uma igreja evangélica, que inclusive esse cara ele é pastor. Ele foi incapaz, a missa do meu pai não, missa não é missa, é culto. Mas o dia que o meu pai foi fazer o velório, foi dentro dessa igreja que a gente frequentava, que esse cara é pastor deputado. Ele foi incapaz de aparecer para fazer uma oração. Quem fez a oração final para o meu pai fui eu. Porque não apareceu nenhum pastor amigo dele, que ele dava vida por aquele lugar. Exatamente. Então, assim, é isso. Deus tá vendo, né, gente? Não sou eu que tenho que falar, mas é isso. Meu pai me deixou muitos aprendizados, assim, muitos legados. Um legado muito positivo. Tem uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade. Você paraense orgulhosa. Muito. E eu acho que nós convivemos muito com isso durante a COP. Ai, meu Deus. A defesa intransigente que você fez do Pará. Uma defesa bonita, de uma paraense imerecida. A gente só sabe aonde vai chegar se a gente sabe de onde a gente partiu. Mas é óbvio que você em São Paulo, com essa carreira, deve ter enfrentado muito preconceito na vida por conta da sua origem paraense. Eu queria que você tocasse um pouquinho como é que você fez para superar isso. Porque você superou, você tem essa estrela, isso é inegável. Sim. Mas a estrela por si só não é capaz de superar esse tipo de coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que preconceito é porque existe uma xenofobia velada. Sim. Não é? Não é tão velada, né? Às vezes é velada. Eu acho que quando você começa a se destacar, eu sempre me impus muito, sabe? Assim, eu sempre fui muito... Eu chego, e eu falo, e... Eu sou assim, você me conhece, né, Jesus? Sim. Eu não tenho muito medo. E aí a pessoa, pra me tirar, ela já pensa. Porque ela pensa assim, essa daí é meio doida, ela é doida e meia. Se ela falar alguma coisa pra ela vai me responder. Porque eu sou respondona, sempre fui assim. Sim. Então, eu acho que o meu jeito dava uma barrada um pouco nisso. Dessa coisa do Mas, por exemplo, ela fala estranho, né? Ela puxa um S. Mas eu não acho que você tem sotaque. Eu não tenho muito, eu nunca tive muito. Eu fiz fono muitos anos, fiz 4 anos de fono, pra ir limpando o sotaque. Mas quando eu tô conversando naturalmente, eu tenho mais sotaque do que na TV. Na TV eu seguro um pouco mais. Essência. E era a minha essência e eu adoro. Eu acho que hoje em dia tem que mostrar mesmo o sotaque. Eu acho que é bom. E o preconceito, às vezes, eu acho que é mais por ser mulher do que por ser paraense. O preconceito de ser mulher no jornalismo ainda existe. Então eu quero fazer um gancho nessa pergunta. Você é uma mulher muito bonita. A beleza no jornalismo causa preocupação ou abre portas? Pra mim, num primeiro momento, abriu portas. Porque você acha que o Silvio Santos ia me dar a oportunidade se ele tivesse me achado feia? Não vou ser hipócrita. Isso gerou algum momento constrangimento pra você? Dentro do SBT, existiam os protegidos do Silvio Santos. E eu era uma delas. Depois que o Silvio Santos morreu, todos esses protegidos foram demitidos. Porque parecia que por o Silvio gostar de você, talvez você não fosse tão boa profissional. Era só porque o Silvio gostava de você. Sabe assim? E pelo contrário, eu acho que o Silvio tinha um olhar de quem funcionava no vídeo. Uma vez o Ratinho me encontrou, e grande comunicador que o Ratinho é, ele virou pra mim e falou assim, o vídeo gosta de você. Isso eu aprendi com o Silvio.
Quando a TV, a câmera gosta da pessoa, é porque ela tem carisma, é porque tem alguma coisa que chama e tal. Ele me olhou e falou, eu gosto de assistir você e tal. E isso eu aprendi com o Silvio. Então eu acho que na televisão você gosta de uma estética bonita. Não vamos A ser... beleza abre portas. Nesse ponto, na TV abre portas. Em qualquer circunstância. Eu acho que também em qualquer trabalho. Se E você gera- estiver e gera bem apresentado. preconceito, uma mulher bonita passa a imagem ainda de que ela não está suficientemente preparada. Com certeza. É. Com certeza. Você sente isso? Eu acho Das engraçado. outras televisões que você participou. Eu gosto de surpreender nesse ponto, sabe? Quando as pessoas me falam assim, eu duvido que ela vai saber falar de política, eu duvido que ela vai saber falar de economia. Cara, eu cheguei na Jovem Pan e não tinha trabalhado com esses temas e fui aprendendo na raça e e levando o meu jeito, e levando a minha leveza. Eu acho que a única coisa que eu nunca tive vergonha é de ser eu mesma. Porque até quando eu não sei... Falo, me ajuda aí, Jesus. Como é mesmo? Fulano, tá, mas me explica isso aí, Jesus. Me explica isso aí, acaso. Eu não preciso saber tudo. Assim como eu, tem milhões de pessoas assistindo a gente lá que não sabem nem metade do que a gente fala. E as pessoas que estão lá, às vezes, esquecem que a gente faz televisão pro povo, não para o outro jornalista, nem pro outro jornalista. Eu sempre fiz TV pro povo. E talvez por isso eu me orgulhe da minha história e do jeito que eu faço TV. Eu não faço TV para falar difícil. Eu não faço TV para parecer inteligente. Eu faço TV pro povo que gosta de ver TV, pra comunicar pra qualquer pessoa, entendeu? Pra passar o recado. E às vezes é tão legal, nossa, Márcia, eu gosto de ver o Tempo Real com você, eu recebo às vezes, porque é leve. Às vezes o assunto é não sei o quê, mas você dá uma risada, Eu adoro você fazer brinca. o Tempo Real com você. Então, você falou, Márcia, é tão divertido, porque às vezes vem uma sacada, é leve. E isso eu sempre ouvi a minha carreira inteira. É legal, o assunto às vezes é pesado, mas você traz leveza. E eu acho que essa leveza eu consegui também no SBT, antes de ir pra lá, pra PAN, porque eu acho que o SBT deixou eu ser a Márcia um pouco, sabe? Eu consegui mostrar a minha característica por trás das câmeras, a minha essência. Mas essa história, você sofreu alguma vez algum tipo de assédio? Já, super. No meu começo de carreira, tem um vídeo que viralizou, que foi um assédio que eu sofri no carnaval. Eu era repórter de rua, uma das primeiras coberturas ao vivo que eu fiz. Naquele, sabe, bloco de carnaval, micareta? Sim, micareta. Belém, interior do Pará, chama Curuçá, a cidade. Tem lá um bloco que, eu esqueci o nome agora, mas é um bloco de homens que se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homens. Eu tava no meio do bloco, porque... como se tivessem as câmeras ali. Sabe aquelas coisas da Globo que tem... como é o nome daquele... Totem. Que os câmeras ficam no meio pra pegar todo... Isso, um praticável, exatamente. Sim. E as câmeras não ficavam perto. Então os repórteres ficavam lá, o câmera lá em cima e uma produtora, no caso a produtora mulher que tava comigo. Entrou, cortou pra mim, eu comecei a falar, veio 10 assim, ó. E aí o diretor de TV cortou na hora, eles... foi assediada no meio do bloco. Assim. Pegaram em tudo quando você pode imaginar. Eu só me soltei, eu e a moça que tava comigo também foi assediada, né? Porque ela tava sozinha, era magrinha e não tinha segurança com a gente. Aí eu me soltei assim, ó, batendo com o microfone neles. Eu saí chorando, não quis mais trabalhar, não consegui mais. E eu ouvi da direção, não sei o quê, que era só brincadeira de carnaval, que imagina que aquilo tinha acontecido alguma coisa. E eu nunca denunciei, porque imagina, eu era uma menina de 19 anos. No começo de carreira. Naquela época, a gente não falava nem assédio. Na minha cabeça, aquilo ali tinha sido... O termo não era tão difundido. Eu não sabia, gente. Eu fui entender que era assédio quase 20 anos depois, já trabalhando aqui em São Paulo. Então, assim, Márcia, por que você não denunciou? Nem passou na minha cabeça denunciar naquele momento. E outra, o que podia também trazer de errado, assim, de peso pra minha carreira no começo dela, uma menina de 19 anos denunciando algo assim. Porque o gestor da época era um cara de São Paulo. Então, assim, eu ia talvez virar, entendeu? Não ia dar. Eu nem sei se eu teria força de denunciar, mesmo se eu soubesse que, na época, a dimensão do que eu sofri, entendeu? É que é muito louco, né? Muitas vítimas de assédio demoram muito a denunciar. Porque a ficha realmente... primeiro, a gente tem vergonha. Tem vergonha. Absorver, né? Absorver, não é? Eu acho que vocês que trabalham com casos jurídicos... Parece que é o estigma de que a mulher que é assediada, ela permitiu o assédio. Exato. Foi Ela culpa se permitiu, sua. Você tava... Eu ouvi muita gente, mas por que você tava lá no meio? Então quer dizer... gente, eu tava trabalhando. Mas tá vendo quem mandei cobrir carnaval? Eu fui mandada, não fui porque eu quis. Sabe assim, as pessoas ainda tentam justificar o crime, né? E assédio de superior? Já, também. Já. Te abro portas, você tá no colinho aqui? Não colinho, mas cafezinho. Jantarzinho na minha sala. Quando eu me separei do meu primeiro marido, teve um chefe que ficava mandando mensagem toda semana.
sabe, soube da separação e toda semana mandava mensagem. Eu fingi que não era comigo, vai brincar. Vamos sim. Que tal lá dentro, né? Falar, aqui na empresa, vamos sentar lá na... não, é melhor fora e tal, não sei o quê. E eu me esquivando. E depois eu descobri que ele fez isso com várias lá dentro. Modus operandi. Era com todo mundo. Até uma amiga nossa da PAN, que passou pela PAN um dia desse, falou, você não sabe, eu fui assediada por fulano. Eu falei, não Mais acredito. Passou no E ele checklist. tá agora em outro lugar e continua fazendo a mesma coisa. O tempo passou e E nada mudou. E é muito louco. E já aconteceu também outros tipos de assédio. E de coisas por ser mulher, né? A pessoa te diminuir. A cor do teu cabelo, você tá gorda. Você tá gorda demais. Você voltou de férias gorda. Você sabe que na TV a gente não pode ser gorda. Mas quem te falou isso? Um chefe. Chefe. Gerente de jornalismo de Belém. Na época que eu tava no Pará ainda. Você sabe que jornalista não pode ser gorda. Apresentadora não é gorda. Aí eu... E o hater te incomoda? Hater? Olha, Aquelas eu acho... mensagens que a gente tá lá no tempo real, entra lá no YouTube, os caras falando Não, eu aquelas não bobagens. vejo. Você não pode fazer Você isso. não pode ver, eu não leio. Eu Até- particularmente, eu não me afeto, mas eu vejo. Você eu entro vê? pra ver, vejo. Ai, não, Giso, eu não vejo. Eu não vejo. Mas essas são coisas... A começar que são pessoas que escrevem Trump com A. Não. T-R-A-N-P. Não, né? e o que eles... Eu fico pensando, o que elas fazem da vida? Gente, às 2h da tarde a pessoa tá lá no chat Xingando os discutindo. outros, né? Eu queria ter essa vida. E todos eles, aliás, com erros graves de português e sempre escondido no anonimato do falso nome. Exato, fake, Brasileirinhos somos todos, coisas assim. Isso. Não me afeta mais tanto. Já me afetou muito. Quando eu comecei no SBT, eu viralizei algumas vezes e fui cancelada algumas vezes. E aí, nas primeiras vezes, foi difícil, assim, entender. Como foi o primeiro cancelamento? O primeiro cancelamento foi em Brumadinho. Eu fui cobrir a tragédia de Brumadinho. Passei Passei por lá 10 dias lá. E foi uma das coberturas mais difíceis da minha vida. Muito pesadas, assim. Muito pesadas. E num determinado momento, um apresentador do jornal, que era aquele jornal popular, de policial, o Leonardo DiCaprio estava vindo para o Brasil e disse que ia fazer uma campanha para Brumadinho. E a notícia era essa. E eu comecei a falar da notícia e tudo, e do nada ele começou a falar, mas e o Titanic, do Leonardo DiCaprio? No meio da cobertura. Da cobertura dias depois. Não, eu estava literalmente Você tava- na lama. Você tava lá em Brumadinho mesmo? Lá em Brumadinho, e o cara trocou o assunto e começou a... Mas e o dono? Põe a música do Titanic, go on, não sei o quê. Aí eu comecei a rir, porque assim eu fiquei muito constrangida, né, e tal. E aí nós fomos cancelados, eu e ele. Porque estávamos no meio da tragédia fazendo uma brincadeira com a história do Leonardo DiCaprio do Titanic. E aí foi pesadíssimo, porque eu também não imaginava, porque a culpa não era minha, você é uma repórter, você tá ali reagindo e tal. E teve uma outra vez que foi em Suzano, que foi o massacre de Suzano, já aqui em São Paulo, da escola. Sim. Eu cheguei, fui a primeira repórter a chegar ao vivo. Eu era assim, eu era para-raio da notícia. O meu apelido na rua era para-raio da notícia. Porque tudo acontecia onde eu estava. Para uma assim. jornalista, isso é bom. Então, eu primeiro fui vista como a repórter mais azarada de todos, porque tudo me acontecia. Eu fui roubada ao vivo, aconteceu várias coisas comigo ao vivo. Esse vídeo que chegou no Silvio Santos também, depois. Enfim, e aí, esse cara... Quando eu cheguei em Suzano, eu fui entrevistando as pessoas, porque eles estenderam o jornal só para eu entrar. E aí eu comecei a falar, gente, por favor, alguém me dá informação? Alguém pode falar? Polícia, perguntei à polícia, por favor, ainda tem alguém lá dentro? Os corpos de bombeiro já liberou? Blá, blá, blá. Aí numa dessa que eu tô tentando falar com as pessoas, passa uma mãe de uma das vítimas e grita no meu microfone. Eu não quero falar! Põe esse vídeo pra vocês verem aí. E aí eu viralizei, que são como a repórter sensacionalista que não respeitou a dor dessa mulher. É mais difícil fazer esse tipo de reportagem ou discutir política nesse momento? Porque as pessoas estão malucas em todos os sentidos, mas o que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil tragédias. Porque a tragédia humana, ela não tem como não te afetar como jornalista. Naquele momento, eu era muito mais a mãe do meu filho, que pensava que podia ser o meu filho ali naquela escola. Se colocar no lugar. Eu me coloquei muito no lugar. Eu tava bem desesperada e quando me disseram que era, eu tava abaladíssima. E você leva isso pra casa, então? Passa dias mal? Eu não consegui ver meu filho nesse dia que eu voltei pra casa. Eu pedi pra ele ir pro pai. E eu lembro que eu fiquei muito tempo no banheiro chorando muito. E eu tive que voltar pra Suzano no dia seguinte, trabalhando de madrugada. E eu tava assim, olha, com as olheiras enormes, assim. Foi muito difícil. Primeiro porque eu fui cancelada.
Pediram a minha cabeça, pediram para que o Silvio Santos demitisse a repórter sensacionalista. Assim, foi bem pesado. Só que aí, o que eu fiz? Ao invés de eu me diminuir perante aos haters, eu fui nas redes sociais e falei exatamente o que acontecia. As pessoas não contavam. Eu fui uma das pioneiras a fazer bastidor de jornalismo nas redes sociais. Por isso eu cresci tanto os meus perfis. Comecei a mostrar. E eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu isso, isso, isso. Fui nos stories, chorei, falei, bom, olha, vocês estão me julgando, mas vocês não sabem, eu não sabia o que estava. Eu cheguei ali também sem informação, eu fui obrigada a entrar daquele jeito. E aí eu comecei a contar o que tinha acontecido. E muita gente que chegou pra me fazer hate, viu meu perfil, viu as coisas que eu fazia e ficou. E sempre foi assim. No Rio Grande do Sul, que eu também fui cancelada e idolatrada, a direita me idolatrou, a esquerda me cancelou. Eu ganhei 600 mil seguidores. Então assim, você vai me dizer que cancelamento é ruim? Eu discordo. Na minha vida, os cancelamentos sempre só me levaram pra cima, porque eu também tive que aprender a lidar. Não é? E no atual momento, quem não foi cancelado tá vivendo errado. Então, vocês já foram cancelados? Eu não tenho essa projeção toda que vocês têm, né? No meio jurídico? Não. Tipo, alguém fala, né? Não, porque vocês não são de polêmica, né? Eu vou contar uma coisa, eu sou encrenqueira, né? Parar, né? Eu tenho essa coisa. Nessa perspectiva, quando você tá na televisão, você segura que você vai falar? Ou você fala o que você realmente pensa? Você tem filtro? Vocês já me viram lá em alguns momentos. Ou ao vivo, você fala o que realmente você pensa? Olha, na época da COP, você falou na COP, na época da COP eu tava muito à flor da pele. Tanto que o Aros teve que me chamar, meu chefe. Falou, vamos dar uma segurada. Porque eu tava muito no negócio da minha essência. Tô defendendo aqui... Você é uma forasteira no meio de uma rede nacional. Injustiça, e de lá, né? Você conhecia que aquilo era uma injustiça. Você sabia a verdade. Né? Tipo assim, as pessoas não estavam se aproveitando, colocando preços exorbitantes. Não existiu isso, entendeu? A nossa cidade nunca recebeu quase nada de porra nenhuma, esquecida, entendeu? Então dá raiva por isso, porque as pessoas vão julgar... Passou a odiar o Friedrich Merz, então? Ele é um Mercy. Pra não falar outra coisa. E não só ele, alguns colegas nossos também, né? Muito. Não dá. Porque o cara vai lá, ele quer aproveitar a leva do hype. Exato. O que eu não gosto é isso. Vocês são exceção. Vocês são muito verdadeiros, vocês são profissionais, mas tem gente que quer ir lá fazer o cortezinho dele, quer fazer o hype nas redes sociais, pra ir na onda. É o covarde, né? Covardia. Entendeu? E aí eu não gosto disso. E outra, com fake news, porque uma dessas pessoas que eu meio que parei de falar lá de comentarista foi porque ele fez fake news. Ele colocou situações que não eram. E eu fui lá, falei, meu amigo, isso aí, você pesquisou? Não é assim. Não, porque eu tenho dados, não porque eu tenho fonte. Nunca nem foi no Pará, né? Pra dizer que tem dados. As pessoas hoje se escondem atrás dos dados, inclusive. Né? Tem dado pra tudo, pra qualquer coisa. Olha os dados do Trump, né? Exato. Pois é. Não. Data Trump. Só na gente, cabeça dele. Não dá. E que cabeça, né? Sai muita fértil. Né? É isso, eu acho que, por ser encrenqueira, eu sempre me meti muito em polêmica, né, Jesus? Jesus tá comigo numa dessas polêmicas. Meu advogado está aqui, eu vou ficar calada, porque se eu contar da polêmica... Mas é isso. Vocês acham ruim um jornalista que se expõe? Pelo contrário. Aliás, falta isso. Né? Você acha que falta? Eu acho que falta isso. Tem muita gente que fica em cima do muro? Muito. Exatamente como é do cancelamento. Eu acho que faltam seres humanos verdadeiros nesse momento que se expõem. As pessoas estão se escondendo atrás de ideologia, atrás de um monte de coisa e falta esse sentimento de verdade nas pessoas. Pelo menos na minha opinião tem faltado muito esse sentimento de verdade. Mas tem espaço nisso na televisão? É que eu acho que as pessoas... É você quem vai nos falar, Marcinha, porque eu quero começar a entrevistar você já. Eu acho que as pessoas têm tanta necessidade de aceitação que elas não se permitem polemizar porque sabem que a polêmica traz crítica. Então precisa pairar naquela situação de... Validação, né? Busca da validação. E aí tem que ser morno. E o que é morno não serve pra nada, né? Não é nem gelado nem quente. E a maioria é morno mesmo. E eu gosto de, na verdade, ou eu gosto ou eu não gosto, entendeu? Eu não consigo muito nesse meio termo. E é engraçado isso, quando as pessoas me perguntam, um dia desse me perguntaram de um amigo nosso, eu falei, eu faço, assim, eu não sei, sabe, muito disfarçar. É claro que a gente cria máscaras, né? A gente percebe que você não sabe disfarçar. Isso que a gente percebe. Um dia desse que foi, ontem o Trump chamou o Lula de dinâmico, sei lá o quê.
Aí os meninos hoje pra mim falaram assim, nossa, você encheu a boca pra dizer que o Trump disse que o Lula era dinâmico. Aí eu falei, ai, gente. Porque eu tenho 2 extrema-direita no meu estúdio, os 2 câmeras. E aí eles ficam, Verdade, o Toninho e o G. Aí eu fico, meu Deus do céu. Só que agora eu já levo eles na boa. No começo eu me irritava um O pouco. Toninho, a gente até brincava na Cara. época do outro programa. Antes do Tempo Real, eu não lembro o nome do programa. Era o Linha de Frente. Que era um programa de debate. De Você participou do debate. Linha de Frente, né? Eram 4 debatedores e o apresentador. É. E o Toninho e o G eram o 5º e o 6º Eram- debatedores. eles Eles ficavam. ficavam atrás das câmeras concordando. É E a isso. gente brincava que ia ter uma linha de frente dos dois. Dos Eu dois. juro, eles ainda fazem isso. Só que aí agora eles se seguram porque às vezes eles me desconcentram. Eu falo. Não, o Toninho. Nossa, o Toninho muito engraçado. bom. O Toninho é um personagem. É um personagem. Eu brinco que ele não pode Ele é um ser uma pessoa personagem. real. Porque Não, ele é um personagem, ele é tão fanático. Ele é muito fanático. Acontece qualquer coisa, mas sabe aquele de tiazinha do Zap? Ele é muito. É a tiazinha do Zap. Não, e agora? Ele tem meu zap. O que ele me manda? Aí ontem ele me mandou o Lula diz que eu não se comendo com o Trump. Eu falei, porra, isso é fake! Aí ele não vai dizer que é fake. Eu falei, é fake. Mas eu me divirto. Eu acho que a gente tem que também levar nessa... Porque também se a gente levar ferro e fogo, essas Mas coisas... qual que é a tua zona de conforto? O que você mais gosta de falar? Você fala, pô, isso aqui eu vou deitar. Vou hypar, como usando a sua expressão. Ai, Eu gostei dessa carinha, vem coisa boa aí. Rafa, será que eu conto? Deve. Cara, eu fiz um Melhores Amigas no meu Instagram. Chama Pepeca Flix. Pepeca Flix. Pra falar de saúde íntima e procedimentos íntimos estéticos. Que eu comecei a estudar e falar e tal. Não sei o quê. Eu amo falar sobre sexualidade, sobre mulher e saúde íntima. Eu teria fácil um programa... Sabe a Penélope na MTV? A Penélope.p? Sobre isso? E nunca apresentou um projeto pra ninguém disso? Olha, quem sabe? Tem espaço. Estamos aqui. Fica aí. Fica aí ligado. Esse Pepeca Flix, ele é É aberto? fechado, não. É que- É só para Então. mulheres. Ai, Então, tá na hora de abrir. Vamos. Não ficou nem bem a pergunta. Não, vamos. Pois é, cara, é verdade. Está na hora de abrir essa pepeca, não ficou estranho. Ficou estranho, legal, cara. É não verdade, legal, é verdade. É verdade. Mas olha só, tá na hora de abrir. Aproveitar o hype do Daniel Aproveitar o Vorcaro, do hype Peleleca. do aproveitar o Peleleca hype. Flix. Mas você acha que se você abrisse esse canal mesmo, abrisse o canal, fica um pouquinho melhor. Isso te prejudicaria no Acho que jornalismo? talvez eu teria que trocar um pouco, mudar um pouco. Uma mulher que fala de sexualidade, ela perde autoridade pra falar de política? Não deveria, né? Não. Porque sexualidade é de todo mundo, né? E eu amo. E o que eu acho legal é que eu sei falar de forma divertida, engraçada. A mulherada ama. Agora eu tenho 510 mulheres no grupo. Elas me pedem pra entrar. Elas falaram, eu pagaria pra entrar nesse grupo. Porque assim, Então, além Marcelo. de eu falar com naturalidade, elas aprendem pra caramba. Tem mulher que não sabe onde era o clitóris. Exato. Tem mulher que nunca se tocou. Eu tô fazendo ali um serviço de utilidade pública. De saúde pública. Mas peraí, a gente vive numa sociedade patriarcal e machista. Como é que isso vai ser visto pelos meus chefes? Você imagina? Tutinha. Essa é a pergunta. Não dá, As entendeu? mulheres, né? Às vezes, eu acho Até que esse as tipo de próprias- preconceito às vezes é mais enraizado nas mulheres que nos homens. Perfeito. Mas eu não sei, lá no grupo é uma coisa tão legal, é tão íntima. As meninas gostam tanto de se abrir, contar as histórias. Como é que é? Você isso- faz vídeos? Como é que é essa dinâmica? E aproveitar o gancho. E quem são as mulheres? Como é que elas chegaram lá, essas mulheres? Eu comecei a falar nos stories que eu ia fazer alguns procedimentos e que quem quisesse podia me pedir pra chamar pro Pepeca Flix. Eu falei nos stories que eu ia abrir pro Pepeca Flix. E aí começou a chegar. É um canal. É um Melhores Amigos. É aquela coisinha verde que Aquela aparece estrelinha a verde estrelinha do- verde que aparece nos stories do Instagram. Tá. Só entra quem você coloca. Sua filha tem pra que você não veja as coisas Tem. dela. Provavelmente. É uma Exatamente. filha adolescente. Tem É mesmo, fechado, tem mesmo. é fechado. Então eu tenho que olhar perfil por perfil, pra eu ver se não é um perfil fake de alguém querendo também se passar Sim, por uma mulher. sim, sim. Eu olho, eu converso primeiro. Tem muitas seguidoras antiguíssimas minhas, né, que estão lá. E algumas novas que eu nunca vi na vida. E tem gente que eu nunca vi na vida que sabe mais da minha intimidade do que de muita amiga, tá? Porque realmente eu conto. Sim. E aí eu comecei a fazer os procedimentos e comecei a mostrar. Claro que eu não vou mostrar Sim, tudo. sim. Não é OnlyFans. Não, nem pode ser. Nem pode ser. Olha, a luz do celular tá ligada. Nem pode ser. Mas eu tenho cuidado, óbvio, né? Porque até me perguntaram, e se printarem alguma coisa que você tá fazendo? Pois é, isso que eu ia falando? perguntar. Não pode sair contra você?
E aí eu falei, gente, mas não falou nada demais, assim. O que eu tô falando, eu tenho uma médica lá dentro também, que é a médica que me orienta com todos os conteúdos. Então, os conteúdos de sexualidade, quem manda é ela, e eu faço na minha linguagem. Sim. Então, eu tô respaldada por uma médica, eu não tô colocando nada absurdo ali, entendeu? Até porque eu não sou médica, né? Mas eu gosto, Você sabe que meu pai, quando eu era pré-adolescente, quando eu menstruei, ele chegou na minha casa. Quando disseram pra ele que eu tinha menstruado aos 12 anos, meu pai era essa pessoa, né? Que ele era um safado, filha da mãe. Até assistam um podcast com a minha mãe, que eu entrevistei ela nessa semana, que foi horrível, ela foi traída a vida inteira, né? Mas meu pai tinha esse lado de um pai meio que fora da curva, assim. Ele me trouxe uma caixa de bombons, me deu de presente e pegou uma folha de caderno, desenhou um útero, me explicou como que funcionava todo o processo da menstruação. O que aquilo a partir de agora representava, que eu podia ter um bebê, que eu tava virando mulher, que não sei o que, não sei o que. E na época tinham aquelas revistas, sabe? João Bidu e não sei o que eram revistas de... Banca de revista, umas revistinhas fininhas. Tititi, nanã. Meu pai passou na banca, comprou um monte de revistas que tinham sexualidade pra essa fase, né? Pra adolescente, primeiro sexo, primeira vez, nanã. Comprou um monte e me deu pra eu ler. E ele fazia questão de conversar comigo sobre isso. Cabeça boa. Muito. Mas por quê? Porque ele era um safado. Filho da puta. Desculpa a palavrão. Que ele falava assim, eu só fiz o que eu gosto, mulher. Porque as filhas dele, tudo mulher. Então, assim, ele nunca quis ter filho homem. Só temos filhas mulheres também. Então não. Mas ele sempre não vai pro cinema com namorado de saia. Tipo assim, tinha uns cuidados assim, né? E namorado fica em casa até meia-noite, não vai pra casa do namorado. Fica aqui em casa, pode se fechar até no quarto, não tem problema não. Mas fica em casa, entendeu? Então, eu acho que eu sempre fui... E outra, eu tenho uma alma livre. Sabe, assim, uma alma que eu não tenho vergonha de falar. É a sua essência. É a minha essência. Eu sou muito livre, assim, eu sou muito... A minha mãe usou uma palavra no podcast, eu sou desbravadora. Ela falou, minha filha sempre foi desbravadora. Eu acho que eu sou um pouco isso, assim. E aí eu não tenho vergonha de falar de temas, assim, que parece muito nosso. E com sutileza, você tem o dom da comunicação. Com sutileza, isso tudo ajuda, vai, cara, porque não verdade. parece... Não fica parecendo como é pornográfico, não. Não fica parecendo... Vulgar. É exatamente essa palavra. Não, é engraçado e até. também não fica muito técnico. E não esse é o técnico. tipo de conversa que só se tem tecnicamente, né? E aí ninguém aguenta, né? E como desbravadora que você é, não vai levar isso mais à frente? Eu conversei com o Aros, o nosso chefe do jornalismo, e ele disse que ele acha que... Ele inclusive, já fez trabalhos para algumas pessoas dele montar o programa junto. E ele falou, olha, eu te ajudo a montar. Eu, talvez na PAN não, mas podia ser no YouTube. Pro YouTube. Então, exatamente. Peleleca Podcast. E não, na verdade, eu já tenho nome. Chamaria-se Pepecas Confusas. Porque hoje nós vivemos uma epidemia de pepecas confusas por conta de homens machistas. E confusos também. E mais confusos ainda. Pepecas mais inseguros até do que confusos, perdem chibatas incríveis. Existe essa música, meus amores. Né? Pepecas confusas perdem chibatas incríveis. Mas eu sou contra. Eu acho que, na verdade, chibatas confusas é que perdem pepecas incríveis. Enfim, é isso. O papo é longo pra gente falar de muita coisa, gente. Mas fica aqui o desafio pra você. Leva esse projeto à frente, vai ser muito bacana. Vocês iam gostar? Cara, e não Nossa, eu acho que... Tu tá tentando lembrar, né? Não tem nada nesse sentido. Não, ninguém com uma autor... Como você tá falando, uma forma fluida, leve, sem ser vulgar e comunicativa. Nós brincamos com o fato de sermos pais de mulheres, mas pra gente, pô, óbvio, mãe tá lá, ajuda, tem mais facilidade, mas até pra gente entender... Porque tem uma dificuldade de compreensão, a gente não é criado para entender isso. É verdade. E também para transmitir. Como é que você explica? Você tem filha minha pequena, mas você tem filha adolescente, né? Como é que você Foi difícil para você, Jesus? Então, foi difícil para mim a primeira vez. Eu tive uma certa facilidade, porque eu tenho uma irmã, só nós dois, mesmo pai e mesma mãe, 16 anos de diferença. Então eu fui meio paizão dela. Então o primeiro beijo dela foi eu que estava junto, essas coisas assim, eu acompanhei bastante. Então com essa minha filha... eu procuro ter, dentro do possível, uma conversa aberta também. Então ela vem me falar do primeiro namoradinho, ela vem me falar quando menstruou, mas não deixa de ser, pela criação que a gente teve, pela minha formação também religiosa, muito fechada, não deixa de ser desafiador ter esse tipo de conversa. É difícil mesmo, né? Mas eu acho que talvez a gente vive um momento de ruptura muito grande com essa questão, né? Eu acho que a transformação da sociedade tá sendo muito... É gritante, assim. Vocês veem homens sendo
Vocês tentaram se desconstruir em algumas coisas? Sim. Vocês acham? A gente olhar, se eu me comparar, por exemplo, com meu pai, e meu pai se comparar com meu avô, é uma evolução gigantesca. Sério? E a gente tem essa noção. Acho que talvez nós sejamos a primeira geração que sabe o que é machismo. Isso. A gente sabe o que é liberdade. A gente sabe até onde vai, o que pode, o que não pode. As outras gerações não tinham. Talvez um ou outro tivesse essa compreensão, mas a gente já está evoluindo, sabendo o que é certo e o que é errado nesse aspecto. Porque se parar pra pensar, até um dia desse, um rapaz falou assim, não, porque no carnaval pode pegar no corpo da mulher, pode pegar... Não existe isso, tá? Até um dia desse eu ouvi uma coisa dessa, entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que parece que viraram ainda verdades absolutas, né? Do domínio masculino sobre a mulher, né? Eu acho que as próximas gerações, as gerações mais novas, geração Z, por exemplo, tem muito defeito. A gente sempre aponta os defeitos, mas nesse aspecto eles são muito melhores que a gente. Experiência de prefeito, carnaval que eu geri, cara, a molecada não faz isso que a nossa geração fazia. Muito. O que aconteceu comigo, inclusive, melhores, né? Exato. Nossas filhas estarão mais seguras por conta disso. Eu acho que aí é uma vantagem. Isso está melhorando. Eu acho que a gente tem outros perigos de saúde mental, que são outros, mas talvez mais esclarecimento de falar. Vou dar um testemunho de vocês. Hoje eu dei uma aula sobre adoção. E eu dou aula há 25 anos de direito de família. Comecei com 10. Com 10 anos comecei a dar aula, né? Com 25, na minha idade. Futebol, a gente já. E quando eu comecei a dar aula, né, isso em 2000, falava-se de adoção de casal homossexual como um tabu. Eu me lembro de ter orientado um rapaz que foi contrário no trabalho de conclusão de curso sobre isso. Hoje é um negócio tão tranquilo que quando a gente vai falar do aspecto histórico, o aluno fica chocado. Não é possível que no passado isso fosse... E é um passado recente, né? Desde 2005 a gente começa a falar de casamento homossexual, mas essa geração já vem dentro dessa concepção. Sim. Então eles têm uma tranquilidade, uma facilidade para abordar esse assunto que nós não tínhamos. A gente era realmente... E dentro do direito também já é mais natural? Ou ainda... Exatamente com essas gerações. Se a gente olhar hoje a pirâmide dos advogados, mais de 50% dos advogados de São Paulo têm menos de 10 anos de carreira. Então eles são formados muito recentemente e já dentro também dessa outra concepção. Por exemplo, hoje, num determinado momento, havia 100% de alunas em sala de aula. Na minha formação, era 90% de homens. E hoje tem classes que são praticamente 100% de mulheres. Exame de ordem, concurso para magistratura MP, hoje 60%, 70% mulheres. As mulheres estão dominando o universo. A gente precisa disso na política também, né? Porque não tem ainda. É o único lugar que tá faltando. E que é onde transforma, né? Acho leis. Porque no jornalismo também você deve ter acompanhado, lá de trás, havia poucas mulheres. Sério. Por exemplo, a primeira mulher apresentar o Jornal Nacional. Foi uma quebra de tabu gigantesco. E hoje é algo razoavelmente tranquilo, né? A Glória Maria, para mim, foi uma grande referência. Que era uma mulher negra, né? Que ela quebrou realmente tabus, né? Quebrou muitos tabus. Negra, poliglota, entrevistou as principais celebridades mundiais, assim. Apesar da entrevista com o cara do Queen. Com o cara do Queen, era muito... Foi engraçado, apesar daquela, né? Com o Fred Mercury, né? Com o Fred Mercury. E ela na Jamaica, fumando cigarrinho. Cara, pra mim, ela era isso. A essência dela tava ali. Eu amava, assim. É uma das minhas referências de vida. Eu sofri bastante quando ela faleceu. E hoje, quem que é a tua referência de jornalismo? Assim, eu queria ser esse cara. De vida. Vamos mais de vida. De vida. Já foi muito meu pai por várias coisas, mas como depois que ele faleceu e muita coisa eu entendi e ressignifiquei, eu acho que a minha mãe hoje é mais do que ele. Porque a minha mãe, ela... Sabe aquela coisa do... viver numa vida muito dura e muito difícil e não perder a doçura? Acho que a minha mãe foi um pouco disso. Ela tinha tudo pra não ser doce e ela hoje passa os finais de semana dela dançando no baile, agarradinho, com os boy novinho que ela adora. Então, assim, cara, aos 60 anos, isso, reconstruindo a vida, voltando a ser feliz, redescobrindo o sexo, que ela ficou muitos anos sem ter alguém, e agora tem um namorado de 26 anos. O tabu que era sexo na terceira idade, né? Então, e a minha mãe é uma gatíssima, entendeu? E assim, é isso. A geração do meu avô, por exemplo, 60 anos, eu lembro que meu avô morreu com 60 anos, era velho. Assim, hoje não. A minha mãe é ótima. O meu pai morreu aos 50, mas assim, porque não se cuidou. Mas você vê a vitalidade que ela tem, sabe? E os médicos falam pra ela. Namoradinho de 26. Não acredita, gente. Isso rejuvenesce qualquer. Ela tá em São Paulo ou tá no Pará? Tá em lá Belém? no Pará. Tá lá. E foi um tabu.
Imagina pra filha mais velha ter que aceitar. Pra mim foi difícil no começo. Ela jogou isso na minha cara no podcast, depois E assisto. você tem uma cabeça muito aberta. Ela virou e falou assim: você é feminista, cabeça aberta, me julgou. Não foi, Rafa? Meteu um cacete em mim no podcast. Aí eu falei: mãe, posso dizer? Posso me defender? Eu me preocupei, né? Porque eu acho que a gente se preocupa. Sim. Me preocupei que o cara fosse um filho da mãe, que queria só dinheiro que ela não tem, porque eu que ajudo. Então, sim, eu me preocupei. Agora, que já tem quase 3 anos que ela namora a mesma pessoa, eu acredito que pode ser. Ela namorou ele com 23, tá, meu bem? Mas ela tinha 57, ela tinha menos também. Ela tinha 3 anos. É que ela não gosta de que se façam a idade dela, ela já tem um pouco mais. Mas não parece. Uhum. Mas tem um referencial profissional. Eu queria ser esse jornalista. Marcela Ceribelli, filha da Renata Ceribelli, que faz o Bom Dia Óbvios. Ela não tá na TV, ela tá na internet. É um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E ela fala com mulheres. Não a conheço. Também não. Confesso que não a conheço. Bom Dia Óbvios. Marcela Ceribelli. Dia Óbvios. Ela fala, bom dia, óbvios. Aí ela começa assim, e aí ela entrevista grandes figuras da psicanálise. Cara, ela é uma referência hoje, porque eu vejo como ela consegue acessar o universo feminino de forma muito leve também. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito profunda. O último episódio dela, eu precisei parar, respirar algumas vezes, porque ela entrevista, tipo, grandes escritoras, sabe, assim, que falam sobre esse universo, Elisama, mulheres negras. Então, aí, às vezes, tem que parar um pouquinho, respirar, porque a gente tá vivendo, a gente tá sendo bombardeado de muita coisa em relação ao feminismo. E eu precisei estudar muito e ao mesmo tempo, segurar minha cabeça pra não endoidar, porque senão você começa a odiar o mundo, odiar os homens, e não é isso, né, gente, que a gente quer. Dá pra extrair, Marcinha, me corrija se eu estiver errado, com essa questão da Marcela, com os melhores amigos do seu Instagram, que você se vê no futuro tratando da questão das mulheres. Muito. Especificamente, é o seu lugar. Olha, eu já tentei fazer tanta coisa, mas nesse lugar é o que eu me sinto confortável. É doido isso, né? Confortável e feliz. E feliz! É legal. É se encontrar. Mas é um desafio também, né? Porque eu preciso desconstruir um pouco. Na verdade, eu vou levar minha bagagem junto, né? Não existe isso. Precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que tem uma desconstrução de preconceito até um pouco meu, assim, de querer, tipo, achar que pode ser prejudicial pra mim. Mas numa hora não vai dar. Porque, olha, toda vez que eu falo sobre esse tema, parece que tanta gente, agrego tanta gente, funciona tanto, que eu falo assim, tem hora que não tem como fugir. Até porque você quebra paradigma, né? Que a mulher tem ainda o tabu. No jornalismo eu quebrei paradigmas, eu dançava funk, eu gostava. Eu era assim. Tem esse vídeo na internet? Tem, opa. Eu tenho Rafa, um vídeo. põe aí, Rafa. Esse vídeo tem mais de 50 milhões de visualizações no TikTok, é um dos vídeos mais vistos do TikTok. É um do funk. Mas lá no Pará. Não! Aqui? No estúdio do SBT Brasil, o principal jornal do SBT. Tá, meu bem? Eu vou te mostrar. Ela é doida, essa mulher é doida. Rompendo a rede. 42 milhões de views, né? Era quase 50. E não é sensual, você vê, tipo... Não, Esse vídeo tem 50 milhões. É quase... dancinha de TikTok, né? Legal. Não tem como com a novinha a brisa do maloco. Então, mas eu juro, teve uma época que eu ouvia muito funk e era muito, vou dizer, tem funk consciente, que é aqueles funks que te mostram o lado bom da vida. Que você não tem idade, nós vivemos o começo do funk e eu só quero... Não era letra social, né? Então, o que eu gostava de ouvir era o funk mais consciente, que foi uma 2024. Furacão 2000. Furacão 2000 foi a primeira virada Só as cachorras. Então, mas em 2024, eu quase entrei em depressão de novo com as mudanças que aconteceram lá no SBT. E o funk consciente me segurou. Eu tenho uma playlist chamada Funks da Marcinha no Spotify, que eu coloquei todos os funks conscientes, e eu colocava nas redes sociais isso, porque me seguraram mesmo, era funks que falavam de Deus, de história. Por exemplo, tem um que fala do MC Marx, que inclusive eu entrevistei, depois eu viralizei, entrevistei o MC Marx, porque todo mundo ficou falando pra gente se conhecer. Que é assim, eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui, mas o processo fez e faz eu ser bem forte. Então, assim,
fala da minha história, toca num lugar meu, assim. Então eu comecei a me segurar com os funks conscientes 1 ano, assim, de 2024 a 2025, o meu Spotify era só MC Marques, era só MCs. E aí eu comecei a, antes do jornal, ouvir pra conseguir ter força de apresentar. E aí vários vídeos viralizaram, eu fazia meus exercícios vocais. Você já deve ter visto esses vídeos, os meus exercícios, estava mostrando. E aí eu colocava o funk junto. Não só vimos os vídeos, como a gente convive, né? Porque antes de entrar no ar, tá todo mundo postado, ela tá fazendo exercícios vocais, né? Então... E esse lado do funk que coisifica a mulher, que coloca a mulher... Então, aí é fogo, né? Mas você viu que agora estão surgindo mulheres no funk com letras batendo de frente, letras feministas. Aí o Rafa já tá expulsando a gente. Já. Já. É porque já deu tempo? Se você vai deixar, a gente já passando. O tempo estourou faz muito tempo. Ele começou com a plaquinha. Aí ele já ficou assim, Agora ele já tá fazendo sinais ofensivos pra gente. Já deixou o de ser seguinte, algo... se eu lançar o Pepeca, vocês são como meus convidados, Tranquilamente. mas vocês falam... As mulheres vão deixar? Tranquilamente, não, imagina. Não, o lugar te fala, mas a gente vai falar. Não, da experiência masculina. Nós vamos fazer o periquito falante. Aí você chama o seu papai. Você sabia que existe periquito falante? Ring-neck falante. Periquito falante é o do Sérgio Malandro. É papagaio falante. Periquito falante. Ring-neck falante. Mas de verdade, eu acho uma puta iniciativa legal, cara, porque não tem, e eu falo com convicção, eu acho que a grande maioria dos consumidores serão homens. Porque é um lugar de segurança para curiosidade. Olha o que elas gostam, olha do que elas vão falar. Exatamente. E ainda mais pra esse homem que tá confuso, né? Exato. Ultimamente. É aqui que é o clitóris? Eu já sabia. Exato. Vai ter muito, assim, muito. Até porque hoje eles estão muito virtuais, né? Eles só mandam foguinho pra gente, não tem nem coragem de conversar. Mas enfim, gente, eu amei. Nossa, então foi delicioso. Podia ter uma cerveja aqui, um salgadinho que a gente ia continuar. Eu pensei nisso a hora que eu cheguei, porque a gente tá gravando numa sexta-feira, daria pra gente ter tomado um vinho, uma cerveja, Na próxima vamos produzir isso. Já fica convidada, você já tá convidada, Marcinha, pra falar. Vocês podem ir no meu novo agora. É isso, a gente faz no novo. A gente vai com o maior prazer. Você sabe que você é a nossa influência aqui, né? Foi através de você que começou o nosso. E Rafa com a gente. Vamos. Olha, muito sucesso ao Pode Isso, doutores. Pra nós. O fato de você estar aqui é um indicativo que já tá fazendo sucesso, Marcinha. Então, pra gente foi demais. Isso aí, vamos lá, meu gente, vamos lá. Se inscrevam no canal. Beijo. Tchau, obrigado.